Olá pessoal, uma boa noite a todos e a todas. Por favor, meus caros alunos e minhas caras alunas, vamos lá, vamos nos concentrar. Gente, nós vamos tratar hoje inicialmente a respeito do crime de abandono de incapaz, certo? Dentro do estudo dos crimes relativos à periquitação da vida e da saúde, nós vamos iniciar a aula de hoje conversando a respeito do crime do artigo 133 do Código Penal Brasileiro, que versa acerca do delito de abandono incapaz, dizendo o caput daquele artigo justamente o seguinte: abandonar uma pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Pessoal, aqui nós temos um crime próprio, no sentido de que o sujeito ativo do delito necessariamente é pessoa que venha a ter sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade pessoa incapaz. A doutrina referencia as diferenças entre esses institutos nomeados pelo caput do artigo 133 do Código. O que é cuidado? Cuidado consiste numa assistência eventual, ocasional, de alguém que cuida de alguém. Por exemplo, uma enfermeira em relação ao paciente, uma babá em relação a um bebê, certo? Guarda é uma assistência, diferentemente, de natureza permanente, natureza duradoura. Por exemplo, o cuidado exercido pelo pai em relação aos seus filhos. Vigilância. A vigilância é a assistência preventiva à pessoa que nela momentaneamente não prescinde. Por exemplo, o dever de cuidado que um guia de escoteiros deve ter em relação aos seus comandados, né? Nós temos como sujeito passivo deste delito a pessoa incapaz de defender-se da situação de abandono, certo? Aqui nós temos, portanto, também no tocante ao sujeito passivo, um crime próprio, de modo que se pode dizer que esse delito de abandono de incapaz trata-se de um crime bipróprio, certo? O núcleo desta conduta. Qual é o verbo nuclear desta conduta? Aqui nós temos, como elemento nuclear deste tipo, o ato de abandonar. Abandonar é deixar a própria sorte, deixar sem assistência, deixando o incapaz sem a assistência necessária. A conduta aqui pode ser omissiva ou pode ser comissiva, certo? O abandono do incapaz, por si só, não levará à reprovabilidade penal da conduta. É necessário que haja a exposição a uma situação de perigo concreto, certo? Daí se falar que aqui nós temos um típico crime de perigo concreto. É necessário que haja uma situação concreta de risco, de perigo para o incapaz, certo? Nós temos como elemento subjetivo do tipo, necessariamente, o dolo, certo? Sendo que se o agente venha a desejar provocar a lesão, não haverá esse crime de perigo aqui do artigo 133, mas sim o crime de dano do artigo 139, o crime de lesão corporal. Qual é o objeto jurídico pretendido? Olha, qual é o objeto jurídico protegido nesse artigo 133? A incolumidade física do incapaz, certo? Qual é o objeto material? A própria pessoa abandonada, o próprio incapaz que restou abandonado, certo? Quando é que se dá a consumação? Com a efetiva exposição do incapaz a perigo. Daí se tratar aqui do perigo de abandono do incapaz, um crime de perigo concreto, certo? Não basta que se presuma com a exposição à situação de abandono. É necessário que haja o risco em razão desse abandono praticado por aquele que tinha a obrigação de cuidar, de guardar ou de proteger, guarda, cuidado ou proteção da pessoa abandonada, certo? Nós temos aqui, no tocante a esse crime de abandono de incapaz, algumas formas qualificadas, 2 formas qualificadas. A primeira delas, quando do abandono resulta da lesão corporal de natureza grave. A sanção penal é aumentada de 1 a 5 anos. Se a lesão corporal, da lesão corporal advém o resultado morte, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos, certo? O abandono incapaz nessas situações será qualificada quando decorrer da conduta do agente quaisquer desses resultados.
certo? Nós temos algumas causas de aumento de pena determinadas pelo artigo 3º, pelo parágrafo 3º do artigo 133, que diz que das penas combinadas neste artigo aumenta-se de 1/3. Inciso 1º, se o abandono acontece em lugar ermo. O que é lugar ermo? É lugar distante, esquisito, de difícil acesso, certo? Claro que a lesividade social da conduta aumenta se porventura houver a prática do abandono incapaz em lugar ermo, lugar inacessível às outras pessoas, certo? Inciso 2º, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Aqui também, a razão de ser dessa causa especial de aumento de pena, gente, como é causa especial de aumento de pena, isso terá reflexo na dosimetria penal na terceira fase da dosimetria, né? aumentando-se de 1/3 a sanção penal, certo? Caso aconteça qualquer uma dessas situações, né? Na segunda situação, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima, justifica-se o plus, justifica-se a majoração dessa causa de aumento de pena, causa especial, logicamente, né, porque é encontrada na parte especial, no próprio disposto do artigo 133, no seu parágrafo 3º. Se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima, justifica-se o aumento pela maior reprobabilidade da conduta daquele que incorre nessa conduta contra essas pessoas, que naturalmente ele teria a obrigação de proteger, de resguardar, ele teria a obrigação de cuidar, né? E se a vítima é maior de 60 anos, em razão da natural fragilidade física e às vezes emocional das pessoas idosas, aumenta-se também de 1/3 a sanção penal correspondente à prática deste delito, certo? Em quaisquer dessas situações, a pena será aumentada de 1/3, certo? A doutrina consignou o entendimento de que o disposto nesse parágrafo 3º será pertinente o tocante a esse aumento de 1/3, tanto no tocante à forma simples, prevista no caput do artigo 133, quanto nessas formas qualificadas, quando resulta lesão corporal de natureza grave, e logicamente gravíssima também, e quando resulta o resultado morte, parágrafo 2º do artigo 133, certo? Acontece a incidência dessas qualificadoras, independentemente de qualquer situação. Nós já vimos isso aqui, a questão do lugar ermo. Lugar ermo distante, de difícil acesso, pouco frequentado, onde naturalmente poucas pessoas acorrem, né? Não se pode, em observância ao princípio da legalidade, ter como lugar ermo aquele em que a passagem de pessoas é impossível, certo? Nesse sentido, não há a mera prática do crime de dano, do crime de perigo, do abandono incapaz, mas sim há a prática do crime de dano, e aí o agente vai responder por homicídio ou lesão corporal, certo? Ainda que sob a forma atentada, se não advir o resultado lesivo, ainda que a vítima não venha a sofrer lesão à sua incolumidade física ou venha a falecer. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima. Nessas situações, aumenta-se a sanção penal em razão do fato de que essas pessoas têm naturalmente o dever de cuidar, o dever de guardar, o dever de proteger os incapazes que estejam eventualmente sob a sua guarda, sob o seu cuidado ou sob sua proteção, certo? Aqui nós temos salientes no tocante ao concurso de pessoas, uma circunstância de natureza pessoal que não se comunicará em caso de concurso de pessoas ao coautor ou partícipe, dada a natureza subjetiva dessa causa de aumento de pena, né? Que leva em consideração a condição de ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima do delito. Aqui, se a vítima é maior de 60 anos, um ponto interessante é porque essa causa especial de aumento de pena, ela foi introduzida nesse rol do parágrafo 3º do artigo 133 pelo Estatuto do Idoso,
Evidentemente, por se tratar de lei nova, aquelas situações anteriores à incidência, à aplicação do Estatuto do Idoso, serão tuteladas pela lei antiga, certo? Aqui nós temos um crime de ação penal pública incondicionada, que em razão da sanção penal, cabe a competência à justiça comum, certo? Aqui haverá o juízo singular competente, se houver a vara criminal, se houver, certo? Exceto no caso do crime qualificado pelo evento morte, que aí haverá, em razão da natureza dolosa, o elemento subjetivo daqui é o dolo, ainda que seja o dolo do perigo, a competência do tribunal do júri. Certo, pessoal? Há alguma dúvida sobre esse delito de abandono incapaz? Alguma dúvida, meus amigos? Pessoal, alguma dúvida? Não? Então, passemos adiante. Agora nós vamos tratar do delito de exposição ou abandono de recém-nascido. Certo? Muito bem. Este crime, tratado no artigo 134 do nosso Código Penal brasileiro, diz justamente o seguinte: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar a desonra própria, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O que significa isso, gente? Antigamente, havia uma preocupação muito grande na sociedade, no tocante à questão da honra, no tocante, sobretudo pelo fato de vivenciarmos uma sociedade profundamente conservadora, uma sociedade assentada em valores morais, por vezes hipócritas. Havia preocupação com a questão da honra. A honra no sentido, especificamente aqui desse artigo 134, no tocante ao fato do nascimento advir de uma relação adulterina, uma relação em que alguém que estivesse traindo o seu cônjuge viesse a engravidar de uma terceira pessoa, ou engravidar uma terceira pessoa, bem como uma relação incestuosa, quando houvesse a prática de relações sexuais entre pessoas vinculadas por laços sanguíneos de muita proximidade, por laços familiares. Nesse sentido, e também acontecia muito a questão da virgindade da mulher, hoje não é um valor só pesado como sendo suscetível de qualificar a probidade ou não da mulher. Mas numa sociedade, como a sociedade do Brasil do início dos anos 40, quando o Código Penal entrou em vigor, havia essa questão da virgindade ser tida como um valor. Evidentemente que, sob a nossa ótica, sob a ótica da contemporaneidade, esse tipo de abordagem encontra-se completamente anacrônica, completamente arcaica. Mas naquela situação havia ainda essa questão da preocupação com as mulheres chegarem virgens ao casamento. Tem um amigo meu que diz que as mulheres de hoje não são mais como as mulheres do tempo das nossas mães e das nossas avós. E eu digo graças a Deus. A mulher hoje ocupa espaços que outrora seriam inimagináveis, a bem da própria sociedade, não apenas da mulher, né? Mas enfim, a preocupação aqui da pessoa cuja honra estaria em xeque seria que a sociedade não descobrisse o produto de uma gravidez adulterina, ou produto de uma relação adulterina, ou produto de uma relação incestuosa, ou produto de uma relação que não houvesse mais a virgindade da pretensa moçoila, da pretensa donzela. Aqui, o ato consiste em se abandonar, em se expor a perigo, no sentido de tentar ocultar o nascimento. Meninas, por gentileza, tentar ocultar
o nascimento de um filho produto de uma relação fora dos padrões considerados honrados, normais da sociedade, certo? Nós temos inclusive aqui, no parágrafo único, uma causa especial de aumento de pena que diz que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com a... Ah, meu Deus, o slide é o... desculpe. Eu falando sobre o crime do artigo 134, acabei me equivocando. Só um momento, gente, eu vou baixar aqui o slide. Crime de exposição ou abandono de incapaz para fins de evitar desonra. Como? No Google Drive, foi. Vou abrir lá no Google Drive. Gente, quando eu vi a causa especial de aumento de pena, eu disse, vixe, não é isso não. Sim. Gente, nós temos aqui um crime próprio. Por quê? Porque aqui necessariamente, o sujeito ativo do delito será a mãe, que objetiva com sua conduta ocultar desonra própria. A desonra seria a natureza espúria da relação. Hoje não se cogita mais essa questão da virgindade, mas a questão de uma gravidez adulterina, de uma gravidez incestuosa, certo? De onde se derivou o produto da concepção. A doutrina também admite como sujeito ativo o pai adulterino ou incestuoso, certo? E o sujeito passivo, aqui nós temos também um crime bipróprio. Por quê? Porque o sujeito passivo sempre deverá ser o recém-nascido, certo? A criança nos primeiros dias de sua existência. O professor Damásio de Jesus conceitua como recém-nascido aquele a qual se der a luz em que não se desprendera do cordão umbilical, em que pese a profundidade do citado mestre penalista. Eu particularmente divido, acho que a criança recém-nascida é aquela nas primeiras horas, nos primeiros dias de sua existência, certo? No que consiste a conduta? Nós temos aqui, como elementos nucleares desta conduta criminosa, o ato de expor ou abandonar recém-nascido. Expor no sentido de deixar a própria sorte, pessoa recém-nascida. Nós temos como objeto jurídico deste delito a incolumidade física do recém-nascido, que se vê ameaçada por essa exposição. E como objeto material, a própria pessoa do recém-nascido contra o qual recai a conduta, certo? Como elemento subjetivo de tipo, nós temos o dolo, no sentido do dolo de perigo, não o dolo de dano, certo? Por quê? Aqui nós temos, inclusive, o dolo específico, no sentido de ocultar a desonra própria nos termos do artigo 134. Essa desonra, ela terá que ser de natureza sexual, ou seja, a gravidez terá que ser fruto de uma relação incestuosa ou de uma relação adulterina, de uma relação, enfim, que aos olhos da sociedade vigente desabone a conduta da mãe ou do pai, certo? Porque, do contrário, ausente essa elementar e ausente esse dolo específico de ocultar desonra própria, haverá o crime de abandono do incapaz, certo? Nós temos, gente, no tocante à consumação, a mera exposição, o mero abandono do recém-nascido. Aqui nós temos um crime formal, que não exige nenhum resultado naturalista, certo? Parte da doutrina, entretanto, entende que, por se tratar de um crime de perigo concreto, é necessário que haja uma efetiva exposição do recém-nascido a perigo, certo? Pessoal, no tocante ao concurso de pessoas, nós temos aqui, no que diz respeito a esse artigo 134, no que diz respeito ao concurso de pessoas, no tocante ao abandono do recém-nascido, a admissão
por parte da doutrina da coautoria e da participação, certo? Nesse sentido, a condição especial do sujeito ativo se comunicará ao partícipe ou ao coautor, né? Por se tratar de elementada da própria conduta criminosa, lá nos termos do artigo 30 do Código Penal Brasileiro. Nós temos aqui, no tocante a esse crime do artigo 134, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, se o recém-nascido que é abandonado, que é exposto à própria sorte, que é exposto a perigo, vem a se lesionar e não há o dolo de lesão corporal, há tão somente o dolo da exposição, a submissão à pena de detenção de 1 a 3 anos. Se resulta a morte, certo? Nós temos aqui a detenção de 2 a 6 anos, essa segunda forma qualificada, prevista no parágrafo 2º do artigo 134 do Código. Nessas situações, independentemente de haver a presença de uma ou outra, certo? Haverá a imputação do resultado agravador a título de culpa, em legítimo exemplo, em 2 legítimos exemplos de crimes pré-dolosos, certo? Tendo em vista que o resultado agravador deverá advir a título de culpa. Por quê? Porque se o resultado agravador advir a título de dolo, nós estaremos diante do crime de lesão corporal de natureza grave ou do crime de homicídio, certo? No tocante à ação penal e ao juiz competente. Aqui nós temos um crime de ação penal pública incondicionada, cuja competência pertine à justiça comum, certo? Como aqui não se trata de um crime contra a vida, ainda que haja a superveniência do resultado morte como circunstância qualificadora, nessa segunda hipótese, nessa hipótese do parágrafo 2º do artigo 134, o julgamento ele não vai se dar no tribunal do júri, certo? Excetuando-se no caso de crime qualificado pelo resultado morte. Excetuando essa situação, é possível a suspensão condicional do processo, certo? Porque a pena aí, como ela vai de 3 a 12 anos, certo? Não haverá possibilidade de suspensão condicional do processo, certo, gente? Pessoal, vamos tratar do crime do artigo 135 do Código, crime de omissão de socorro. É melhor a gente deixar para a aula de amanhã, né? Aí a gente conclui na aula de amanhã tratando de omissão de socorro, maus tratos e condicionamento de atendimento médico hospitalar, certo? Que é aquele crime de se exigir um cheque, calção, se exigir alguma quantia para se proceder a atendimento médico hospitalar. Aí a gente conclui esses crimes relativos à periclitação da vida e da saúde, certo? Uma boa noite a todos e a todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, gente. Como? Aliciamento. Sim, teve um programa de rádio no sábado que estava falando sobre essa questão. Aí surgiu, no caso de um agente conseguir fotos de uma aliciação menor, conseguir as fotos e depois ficar chantageando. Nesse caso, seria questão de concurso de crime. Qual era a idade menor? Não, era só hipótese, Ah, sim. Mas chantageando quem? Os pais? Não, chantageando a criança, ameaçando justamente mostrar as fotos. Certo. Mas a chantagem estava sendo feita em detrimento da própria criança ou adolescente. Então, nós temos aí 2 delitos diferentes e há a prática do concurso formal de delitos. Por um lado, há o crime de extorsão, certo? O crime de extorsão, que é crime contra a liberdade individual. Por outro, há a prática no tocante à criança ou adolescente, certo? Se houve o ato de tirar fotografia, por isso que eu perguntei a idade. Se for menor de 14 anos, certo? Há o delito
de estupro de vulnerável. Se for maior de 14 e menor de 18 anos, pode haver tanto a exploração sexual de criança ou adolescente, quanto pode haver também o delito de corrupção de menores, a depender das circunstâncias. Porque no caso do advogado que estava sendo consultado, ele só mencionou se foi só o crime de extorsão. Aí eu fiquei pensando, será que Só o crime de extorsão eu não. tinha entendido que tinha sido... Sobretudo se a criança é menor de 14 anos, há estupro de vulnerável. Qualquer ato, um simples beijo, quanto mais o ato de tirar fotografias da criança despida, certo? Se for menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Agora, se for maior de 14 e menor de 18, pode ser corrupção de menores, pode ser exploração sexual de criança ou adolescente, mas é indiscutível que há um crime sexual, ou crime contra a liberdade sexual, se o adolescente for maior de 14 anos, certo? Ou se for menor de 14 anos, um crime sexual contra vulnerável, é indiscutível. Há um concurso formal de delitos, isso é... Aliás, dependendo da situação, o concurso é material, porque existem dois atos. O ato de tirar as fotos, por si só já é crime, sem dúvida nenhuma, e o ato de exigir uma vantagem econômica indevida, em razão da não divulgação das fotografias, certo? Com certeza. Mas no caso também se aplica se for a própria criança ou adolescente menor de 14 que envia as fotos. Peraí. A criança ou adolescente tirou a foto. Sim, E enviou. Certo. E a pessoa chantageia, não necessariamente Se for... com ordem econômica, mas, por exemplo, chantagear, se não tratar o pessoal como agente, no caso, iria... Aí, se houver o condicionamento da prática do ato sexual ao crime de estupro, certo? Tentado ou consumado. Ou você transa comigo ou eu mostro para os seus pais, certo? Isso aí configura indiscutivelmente o delito do artigo 203 do Código Penal, o crime de estupro, sem qualquer substituto. Porque não, mas peraí, mas calma. A extorsão visaria o quê? Visaria a prática do ato sexual, porque se visasse a prática do ato sexual, a extorsão seria mero crime mesmo. E pelo princípio da consunção, seria absorvida pelo crime de estupro. Entendeu? Obrigada. Ou nada, meu filho. Tchau.